Então, gente, boa tarde a todos. Vamos dar início à revisão. A revisão de Química dos segundos anos, que vai envolver cálculo estequiométrico, propriedades coligativas e termodinâmica, que esses foram os assuntos que foram estudados no segundo bimestre. Então, vamos lá, vamos fazendo as questões, vamos revisando, né? Então, a primeira questão é dado uma equação química de oxidação do metano. Então, eu tenho 8CH4 mais XO2, que produz, esses são os reagentes, que produz 8CO2 mais 16H2O. Então, a questão pergunta qual o valor de X? Qual é esse valor? Como é a quantidade de oxigênio, a gente vai fixar somente a quantidade de oxigênio. Então, a gente faz a leitura desse lado da equação, do lado dos produtos, porque é esse lado da reação química que temos, né, a quantidade de oxigênio desbalanceada. Então, aqui desse lado aqui é o que queremos o X. Então, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai pegar esse 8 aqui, ó, e multiplica por esse 2. Então, aqui eu tenho 16 oxigênios. Mas, aqui eu já tenho 16 vezes 1. Então, eu tenho mais 16 oxigênios. Isso aí já me totaliza 36 oxigênios. Então, eu preciso colocar desse lado também 32 oxigênios. Só que eu tenho 2, né? Como a gente viu que eu tenho um número da frente multiplicado por esse, tem que dar o 32. Então, eu preciso colocar aqui um número multiplicado por 2, deu 32. E esse número é o 16. Então, eu preciso ter aí 16 para balancear essa equação química. Essa é a solução da primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda questão também envolve estequiometria. E a segunda questão também da equação química, e a equação química da decomposição da água. Temos a água como produto. E aqui é dado o valor 2, Y, que eu não tenho, 2 oxigênios, mais Z, que é o hidrogênio. Ele pergunta quais os valores de Y e Z. Então, vemos, né, esse 2 aqui da frente, a gente sempre faz como se fosse o chuveirinho da matemática, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui eu preciso ter 2. Então, para ter 2, eu preciso ter um número multiplicado por 2, né? De próprio 2. Então, isso aí seria 1, né? Então, y é igual a 1. E o z? A gente faz a leitura lá, né? 2 vezes 2 dá 4H. E desse lado a gente precisa ter 4. Então, qual o número que multiplicado por 2 dá 4? É justamente o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, a resposta da 2 seria y igual a 1 e z igual a 2. Vamos para a questão 3, apagando aqui rapidamente. A questão 3 diz o seguinte, vamos lá. A questão 3. Qual a propriedade quando se adiciona sal no miojo? Então, na questão 3, quando a gente adiciona sal no miojo, a gente muda o quê? A tendência do líquido para assar, não é? Do líquido para o vapor. Então, isso dificulta mais ele passar para o vapor. E essa propriedade é chamada de ebulioscopia. Então, a resposta da questão 3, né? Vou colocar aqui, é ebulioscopia. Ebulioscopia. Não é? É a tendência, é a mudança quando a gente adiciona sal, que é chamado soluto não volátil, não é? Em um solvente. Ebulioscopia. Questão 4. O que é frio? Então, a gente tem uma explicação, não é? Que não vem de acordo com a ciência, né? Aí pergunta na questão 4, é a ausência de calor? O oposto do calor é energia em movimento. Sim, o frio é energia em movimento.
Nesse caso, a energia do nosso corpo está sendo perdida e temos essa sensação de frio. Então, o frio é isso, é energia em movimento. Vamos lá para a questão 5. Na questão 5 diz, da outra equação química, que é a queima do metano, temos CH4 mais 2O2, que produz CO2 mais água, 2 mols de água. Aí ele pergunta, para 10 mols de CO2, para 10 mols de O2, quanto vou produzir de CO2? Então ele pergunta, para 10 mols de oxigênio, quanto eu vou produzir de CO2? Mas a gente está vendo ó, que 2 produz 1. Mas ele pergunta 10. E 10 vai produzir quanto? X. Se 2 produz a metade, então eu vou produzir a metade de 10. Então X vai ser igual a 5 mols. 5 mols de quem? 5 mols do gás, não é? CO2. Essa é a resposta da 5. Vamos para a questão 6. Na questão 6 ele também usa a mesma equação. Só que ele pergunta, ao invés de ser o CO2, ele pergunta, né, quanto é produzido de água. Então a gente vai simplesmente só mudar a relação. Então eu vou apagar aqui, ó, parte de baixo, já que a gente vai usar a mesma equação química. Então 2 mols de oxigênio vai produzir quanto de água? Vai produzir 2. Então é uma relação de 1 para 1. O quanto eu produzo de oxigênio em mols, eu vou produzir também de água em mols. Então se ele pergunta 10 e eu quero saber o valor de Y, então eu vou produzir a mesma quantidade. Então o valor de Y vai ser igual a 10 mols de água. E isso seria então, não é, a resolução da questão 6. Essa seria a questão 6, usando a equação química, usando a estequiometria. Continuando, a questão 7. Vamos apagar aqui rapidamente. Questão 7. Na questão 7, ele pergunta, quando a gente mistura gelo mais álcool mais sal, qual o efeito crioscópico, né, que nós encontramos? Quando a gente mistura gelo, álcool e sal, a gente dificulta o gelo passar do quê? Do sólido, não é? A gente facilita, na verdade, né, o gelo passar do sólido para o líquido, né? A gente acaba dificultando isso. A gente, por exemplo, quando a gente mora num canto frio, a gente adiciona um sal, né? A gente acaba convertendo o gelo mais facilmente em líquido, né? Então essa é a explicação correta. E aí, o efeito é o buleoscópico, crioscópico ou tonoscópico, né? Então esse efeito, quando a gente coloca água e sal, é chamado de crioscópico. Então a resposta da certa é crioscopia. Crioscopia. Esse é o efeito da 7. 8. Questão 8. Usar um pouco de termodinâmica sobre o sentido do calor. Então na questão 8, ele pergunta, do Sol para o corpo humano, corpo de maior temperatura, né, vai fornecer energia, lembrando que o calor nunca é retido. Então, um Sol para um corpo de 38 graus Celsius, ele vai fornecer essa energia. Então, o calor ele vai estar sempre migrando de um corpo de maior temperatura. O corpo sem casaco, e aqui eu tenho um ambiente a menos 10 graus Celsius, né? Se ele está sem casaco, ele está desprotegido, ele vai perder sua energia e tem aquela sensação de frio, citado na questão anterior, né? Então isso tem um sentido do calor. Já o miojo a 100 graus Celsius, né? Uma temperatura maior do que a temperatura ambiente de 38 graus Celsius de mão. E esse também é o sentido do calor. Então o calor sempre vai migrar do corpo de maior para o de menor temperatura. E vamos agora para a questão 9. As questões 9 de tabela, né? São as questões que também estarão na nossa prova. Vou desenhar aqui rapidamente a tabela. Ele dá a equação química de queima do metano,
CO2 mais água. Lembrando que balancear a gente precisa usar o método Marshall, né? Primeiro a gente vai balancear o carbono, um carbono, um carbono. Depois a gente vai balancear o hidrogênio, 2 hidrogênios, a gente precisa colocar aqui, ó, 1, 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Balanceando o hidrogênio. E por último o oxigênio, o método Marshall, na sequência. Carbono, hidrogênio, oxigênio. E aqui eu tenho 2 oxigênios, né? A gente colocou um 2 aqui e fica com 4 oxigênios. Então eu preciso colocar o número aqui que dê 4. 2 vezes 2, 4. Então, ele faz uma coluna 1 e coluna 2. Para o metano, para o oxigênio, para o CO2 e para a água. Então aqui ele dá primeiro o valor 1, x, 1, 2. Em sequência, 20, 10, 20, 10. Ele pergunta qual é o valor de x, né? Então a gente enxerga, né, que o valor para metano é o dobro para o oxigênio. Então se aqui é 1, né, o valor de x tem que ser o dobro. E o dobro será 2. Então essa sempre será a proporção. Então para converter a linha 1 na linha 2, eu preciso multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, não é? 20. E aqui, ó, 10 vezes 1 dá 10 e 2 vezes 10 dá 20. E para finalizar, né? Então a alternativa correta aí seria x igual a 2. Para finalizar, a gente vai para a última questão. A questão 10, que também é outra tabela, que também é a mesma equação química que já está balanceada, não é verdade? A gente só precisa substituir a linha 2. Então eu vou mudar ali. Será a 10, questão 10. E a linha 2, que será 2, 3, 2 e 4. 2, 3, 2 e 4. Aí ele pergunta, né, então, qual seria o valor de x nesse caso aí. E a única diferença, né, é que aqui eu produzi o CO e não o CO2. Então a gente precisa balancear mais uma vez, né, já que a gente fez essa alteração na molécula aqui, né, já é outra molécula e produziu outra molécula, ou seja, uma queima incompleta. Então, como aqui eu tenho um carbono, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. E agora a gente só tem um oxigênio com mais, ó, com mais 2 oxigênios, né? Então a gente precisa colocar um valor aqui, ó. E esse valor, né, será o número que multiplicado por 2, não é? Número que multiplicado por 2 dê 3. E esse número, não é? É 1,5, né? 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, né, é 0,5. 0,5 vezes 2, né? Que dá... Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, como do outro lado deu 3, né? Eu preciso colocar aqui 1,5, na verdade, né? 1,5 vezes 2 dá 3. E aqui eu tenho 1 oxigênio, com mais 2, 3 oxigênios. E aí sim. Então, aqui eu tenho 1,5, 1 e 2. É justamente da primeira linha. A resposta da primeira linha. Então, o x aí será igual a 1,5, né? 1,5. E é isso, gente. Agradeço a participação, né? E bons estudos aí, né? Através dessa revisão. Boa sorte aí. Valeu!